Já vou chamar o doutor Moura. Então vamos lá, gente. Hoje vai ser uma conversa muito importante com o advogado Dr. José Moura. Ele é advogado também da Confederação Brasileira de Proteção Animal e ele moveu uma ação popular essa semana sobre, naquele caso das cobras, do tráfico de animais em Brasília, da cobra Naja. Então, ele vai explicar para a gente como a gente, como sociedade, podemos mover, fazer uma ação popular, o que é uma ação popular. E ele vai explicar tudo o que ele pediu nessa ação popular com relação ao tráfico de animais, que foi o caso da cobra, do rapaz que é veterinário. Enfim, já aproveita, pode fazer todas as perguntas, que eu estou de olho aqui com a Raíssa, e a gente vai fazer tirar todas as suas dúvidas com ele durante a live, tá bom? Então, simbora. Ele já entrou. Obrigada, Bárbara. Esperando ele aceitar. Foi. Boa Boa tarde. noite, Moura. Tudo bem? Me ouvindo, tudo bem? Tudo jóia. Dá só uma ajeitadinha no computador, um pouquinho mais para cima, Moura, para a gente ver o seu rosto. Tá. Deixa eu só tentar aqui, que acho que não deu para entrar via computador. Ah, foi? Agora foi. Perfeito. Tá ótimo assim. Deu uma travadinha, normal. Oi, Breno, boa noite. Fica aí, que hoje vai ser bem bom, hein? Pronto. Vamos lá? Fechado? Tá me ouvindo bem, Moura? Tô sim, tô te ouvindo. Então, ótimo. Então, vamos iniciar, né, Moura? Vamos primeiro partir para a sua apresentação, para quem não te conhece ainda, quem é Dr. José Moura, qual é o seu ramo de trabalho, como é que começou a sua atuação na defesa e proteção animal? Conta um pouquinho para a gente. Meu nome é José da Silva Moura Neto. Eu sou advogado especializado em direito administrativo. A minha atuação começou com a ação popular ajuizada junto com a Carolina em relação à ursa marcha, né? E a gente conseguiu eliminar para transferi-la, né, do estado do Piauí para São Paulo. A ursa marcha, para quem não conhece, é a ursa mais triste, né, que ficou conhecida como a ursa mais triste do mundo. A ursa mais triste do mundo, né? Ficou conhecida lá na Folha de São Paulo. E aí dentro disso tem uma série de ações populares que eu vou dar destaque para algumas e não vou falar todas, senão vou ocupar toda a live com elas. Que foi a proibição da venda de animais domésticos nas áreas públicas do Distrito Federal. Foi a ação que fechou o Zoológico de Brasília por um final de semana em relação à morte do elefante babu. A ação popular contra as queimadas na Chapada de Cavalcante, que já tem multa diária aplicada em R$100 mil, aqueles matadores que saíram no Jornal Nacional. E a ação popular em favor do zoológico, em que pese na maior parte das vezes o algoz, em relação às cobras, em que eu peço que aqueles animais sejam alimentados até o final da vida pelos seus agressores. E tem uma que está carregando no loading, né, que é a ação popular, uma ação popular estrutural, mas depois eu falo mais sobre ela no final. Perfeito. Então diz pra gente, Moura, nem todo mundo é do ramo do direito, o que é uma ação popular, quem é que pode fazer, para que ela serve? Muitas pessoas, às vezes, elas perguntam, onde eu assino? Vem como se fosse um abaixo-assinado da ação popular. Mas, na verdade, ela é uma ação, é uma demanda social, é uma demanda judicial comum, em que qualquer cidadão é autorizado pela Constituição para controlar a administração quando tiver administração ou pessoas privadas, né, contratos ilegais e lesivos ao patrimônio público, moralidade administrativa e meio ambiente. O que precisa para ajuizar? Ser um cidadão com seus direitos cívicos em dia, ou seja, título eleitoral em dia. Só isso. Eu falo do título eleitoral só para não cometer nenhum erro, mas na verdade nem do título precisa, que teve uma ação popular que um preso ajuizou por causa das condições do presídio. O preso não tem direito
político, né? Mas assim, é só para não cometer nenhuma incongruência. Então, deixa eu ver se eu entendi, Moura. Eu identificando que alguma coisa feriu ou a ordem pública ou a sociedade, eu posso entrar com uma ação popular, mas procurar um advogado, né? Para ele Isso. fazer para mim, é isso? Isso, precisa do advogado, porque tem que ter capacidade, tem que ter alguém que te represente, né? Que escreva a ação para você. Mas Uhum. normalmente as causas tocam muito nós, advogados, e assim, eu falo que eu não cobro as ações que eu faço, né? As ações populares. Mas assim, você identificando, tem muitos advogados aí da causa animal engajados que vão tomar a causa para eles e eles vão fazer. Mas caso cobre, né? É contratar um advogado e ajuizar e resolver. E também tem outra via que é a ação civil pública, que não é tema dessa live, que é por meio de associação. Né? Se tiver uma associação, você entra com ação civil pública, mas o resultado normalmente é o mesmo. Entendi. E essa semana você fez ação popular em relação às cobras, né, de Isso, Brasília, que estourou o tráfico de animais, tráfico internacional. Conta tudinho pra gente agora, Moura. Como é que foi isso? isso e o interessante disso que eu avisei para a Flávia. A Flávia falou que era para ter falar sobre ação popular. Aí eu falei, não, Flávia, então eu vou fazer uma agora. Aí eu fiquei Foi. pensando, eu vi essa questão do zoológico, e aí eu fiz a ação popular. Por quê? Porque um estudante de medicina veterinária tinha 20 cobras, né, que ele, no poder dele, ele foi picado pela naja e essas cobras foram encaminhadas para o zoológico. Elas estavam em situação de maus tratos, tem um inquérito policial, tem servidor do IBAMA envolvido, e foi descoberto indícios fortíssimos de tráfico internacional das cobras, né? E o inquérito policial tá rodando a parte a ação popular. E na ação popular a gente pediu a condenação em 20 mil, em 5 mil reais por cobra, que dá o total de 100 mil reais de danos morais coletivos, e que os agressores que vão integrar o polo passivo, né, são mais, né, não é só aquele estudante, tem outros, que paguem, que sustentem esses animais até o final da vida deles. Aí a gente usou ineditamente a lei de alimentos, porque os animais são vulneráveis, né? Então, é como se fossem crianças que não podem ser representadas, e nós da causa representamos, e usamos a Lei Maria da Penha para que ele indenize todos os gastos que o zoológico venha a ter com estes animais. Então vamos detalhar ponto a ponto, Moura. Você nessa ação popular foi em seu nome, né? José Moura, Isso, não é isso? Ação no seu isso. nome contra. Eu posso dizer que o rapaz é traficante? É porque todo mundo quer falar é traficante, a gente tem que tomar um cuidado, a imprensa toma esse cuidado, por causa de uma eventual ação de dano moral. Mas dentro do inquérito tem indícios fortíssimos. E como Uhum. na Constituição Federal ninguém pode ser considerado culpado até que se prove o contrário, é, nas redes sociais todo mundo chama de traficante, mas nas matérias vai estar estudante, né? Então ele é indiciado por maus tratos, né, aos animais, e tem indícios fortes, sim, de tráfico, né? Porque Uhum. tinham cobras dos Estados Unidos, tinham cobras, a Naja, né? Que teve até uma live com ela ontem, né? E o pessoal Sim, brincou, olha aí a sua cliente, né? E então, assim, é melhor que a gente não fale só para não ter que se defender, né? Mas, assim, certo. tem indícios fortíssimos de tráfico, sim, de animais. E uma servidora do IBAMA, inclusive, foi afastada do cargo por isso. Pronto. Então vamos voltar um pouquinho. Nessa ação popular, Moura, você pediu três coisas, né? Vamos falar primeiro do dano moral coletivo. Isso. O que Por é o quê? dano moral? O dano moral coletivo inclusive, a gente vai fazer a do cachorro Sansão, que você já me cobrou. É uma coisa que gera ojeriza, repulsa na sociedade, um sentimento de indignação. E o tráfico de animais não é mais tolerado pela sociedade. Não é mais bonito você ter um animal exótico como era 20 anos atrás. Então, isso causa dano moral coletivo quando a gente vê que há um indício de uma quadrilha traficando animais com a ajuda do aparelho do Estado. Isso é muito horroroso. E por isso eu pedi essa condenação em danos morais coletivos em 100 mil reais.
Certo. Aí outro ponto que você pediu foi o estudante ter que pagar de forma vitalícia até o fim da vida das cobras, ou a Isso, obrigação de alimentá-las. de Aí, alimentá-las e dos alimentos naturais, né, que é o alimento em si, e os uhum, congros. O que é congros? Eu vou falar uma palavra difícil. É tudo, né? Porque a criança precisa de escola, de remédio, a cobra vai precisar de tratamento veterinário, de qualquer problema e intercorrência que ela venha a ter. E também da criação do habitat dela, do serpentário. Então a gente pediu até o final da vida, são esses dois os pedidos, até o uhum, final da vida, que ele sustentasse, porque nós, sociedade, não podemos ser obrigados a arcar com a irresponsabilidade dos outros. E essas 20 cobras que chegaram no zoológico são um gasto excepcional, né? Não era um gasto previsto. Então, desta vez, eu sou contra o zoológico, todo mundo sabe disso, mas desta vez a gente está do lado do zoológico porque ele está atendendo a função que ele deve ter, que é pegar animais em situação de maus tratos e cuidar deles. uhum, perfeito. E aí você protocolou e Isso, vai ser ainda julgado. O juiz isso, vai dar a isso. sentença ainda. O pedido vai ter o pedido liminar vai ser apreciado dos alimentos, de arbitrar os alimentos após a manifestação do zoológico, né, e do Ministério Público, e saindo a decisão, eu passo em primeira mão para vocês aqui. E depois, na sentença, no mérito, vai ter ou não a condenação em danos morais coletivos. Só o Hum, que acontece para o pessoal entender? Essa ação ela é muito maior do que essa, vamos brincar, falar que essa brincadeira que a gente fez de fazer a ação. Por quê? Porque tem servidor do IBAMA envolvido, tem outras várias pessoas envolvidas nesse tráfico de animais, então elas vão ter que integrar o polo passivo da ação. Então vai ser uma hum. ação que vai ficar muito maior do que ela começou. E você disse que tinha descoberto, né? Tinha fatos novos com Sim, relação a esse caso, Moura? sim, tem fatos novos, sim. A gente descobriu que os CETAS, né, do Distrito Federal, a servidora os animais chegavam em situação de maus tratos lá, as apreensões, e ela não soltava na natureza, ela entregava os animais para a quadrilha, horroroso isso, e que os tratadores, eles não têm muito conhecimento técnico para tratar dos animais, para botar em liberdade. Então, não está valendo a pena, mais vale o animal ficar com a pessoa, não estou falando desses agressores em Uhum. si, do que devolver para os CETAS, que muitos animais estavam morrendo lá. Setas é o E quê? o Centro de Triagem de Animais Silvestres, aí é responsável por colocar ele de volta na natureza. O papagaio, o periquito, a cobra, ou qualquer um desses animais, certo? E Uhum. se qualquer pessoa quiser fazer qualquer tipo de pergunta, lembrando, a gente responde na mesma hora. Mas é isso, mais ou menos, que a ação virou. Esse monstro, né? Tá gigante. Gigante. E você utilizou o direito ambiental também, né? Que foi o caso dos maus tratos, não é isso? E Que foi verificado que elas estavam magras, desnutridas, não é isso? desnutridas, machucadas, e inclusive uma delas estava até sem veneno, porque tem indícios, além dessa questão do tráfico, de que os agressores, vamos chamar assim, tiravam veneno para fazer drogas alucinógenas com o veneno das cobras. Então a coisa é muito maior. Eu não estou com acesso a tudo, porque tem a parte do inquérito. Preste atenção nesse caso, que ele vai evoluir muito. Certo. Peraí, alguém comentou alguma coisa aqui, Moura. Deixa eu só ver o que foi. A Valéria, que A mais que Valéria aí, ó. resolve? A Valéria é uma grande É. lutadora aqui da causa animal do DF e ela está em cima de tudo. Ela foi a mentora da ação do CCZ, do controle das zoonoses, em que a gente transferiu as zoonoses. As zoonoses, acredite, estava do lado do Hospital da Criança, né? Um centro de zoonose, do lado de um lugar que as crianças lutavam contra o câncer. Estava Não. 150 metros. A gente pediu para transferir de lá para ir para um local distante, para ter o ciclo da eficiência. E vocês costumam ter êxito nessas ações? Como é que é a realidade, Moura? A realidade das ações populares, elas são um sucesso. Assim, dando um exemplo aqui, o que eu lembro rápido de sucesso: ursa macho, proibição da venda.
transferência das zoonoses, fechar o zoológico pela morte do elefante babu e conseguir condenar o zoológico a colocar as câmeras de vigilância. O fogo na Chapada conseguiu a multa de 100 mil reais. A ação tem outra ação contra o churrasco da morte do Bolsonaro, por falar do público. O Bolsonaro desmarcou o churrasco e aí a ação perdeu o objeto. Então tem muita coisa que dá para fazer. Para o cidadão entender, para a audiência entender, pensa o seguinte: o Bolsonaro marcar um churrasco em tempos de pandemia para comemorar aquele quantitativo de mortes viola o código de ética da alta administração federal. São leis que o cidadão comum não tem ciência que existem, mas elas existem. E dentro do seu município, tem leis do meio ambiente que o vereador coloca, o deputado estadual coloca no estado, que é bonito fazer a lei, só que eles não sabem da consequência, que quando a gente pega aquele dispositivo e mostra que o juiz está sendo violado, começa a nascer ali a nossa liminar. Moura, Fernanda, ela está perguntando, a verificação dos maus tratos é feita, então, por um veterinário, através de laudo, por meio de laudo? Essa questão da verificação da situação de maus tratos, tem uma ação aqui do Circo de Brasília que foi verificada de uma forma até diferente. Verificou-se os maus tratos pelo quantitativo de água que o circo consumia. Essa é uma ação bem antiga. E aí, multiplicou-se o número de bichos e a água e viu que estava muito abaixo. Tem várias formas de se visualizar os maus tratos. A situação do cão, a magreza, né? Se for entrar nos cães, pega outra questão. As cobras, a questão das escamas. Não, o veterinário, a questão é a seguinte: se a gente for colocar um veterinário também, vai ficar caro para a gente, né? Defender isso. Mas, então assim, aceitam, sem veterinário. Aceitam o veterinário, mas assim, os agressores, esses que mantêm o cachorro preso em corrente, muito tempo o cachorro está magro, é visível, né? Tem as situações que são visíveis. Não é qualquer cachorro preso que vai ser maus tratos, mas já tem leis distritais, como a 4.060 aqui do Distrito Federal, que fala manter o cachorro acorrentado por tantas horas. Então a gente consegue metrificar quantas horas o cachorro está acorrentado. E tem as 5 liberdades dos animais também. Então, o que eu falo para a audiência é: busque as leis dos municípios relacionadas ao meio ambiente, que vocês vão achar algum dispositivo que está sendo violado. Porque, como diz na linguagem dos jovens, eu que sou idoso, é muito mainstream fazer uma lei legal para o meio ambiente, só que eles esquecem das consequências. Entendi. Uma observação aqui da Fernanda também, outra Fernanda, ela pede para você falar um pouquinho sobre o pedido de informação e a constituição de prova. Isso. Não sei se é a Fernanda de BH, que eu conversei com ela hoje, e é o que eu expliquei para ela. Ela vai mandar um oi no WhatsApp, eu mando o modelo. O Zoológico de Brasília, eu vou responder, mas vou falar do poder que o cidadão tem sem precisar do advogado. O Zoológico de Brasília ele foi fechado por causa de um pedido de informação. O que acontece? O elefante babu morreu e não tinha filmagem. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui eliminar de plano, aí eu fiz um pedido de informações e falei: Zoológico, quantas câmeras existem na fundação e em quais locais elas estão localizadas? Aí o Zoológico falou, surpreendentemente, não para quem está assistindo aqui, mas para os outros, só tem câmeras na bilheteria. Ou seja, eles só se preocupam com a venda, com arrecadar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Quando voltou essa informação, tinha a greve dos vigilantes. Eu juntei um documento público do Zoológico, que é a resposta ao pedido de informação, junto com a greve dos vigilantes, e o juiz deu a liminar. Qual que é a força disso? Eu vou pedir licenças para falar um juridiquês rapidinho. O artigo 405 do Código de Processo Civil diz que o documento público tem presunção de veracidade. Eu brinquei com a Fernanda hoje, se ela é mineira, é como se fosse o zap no truco. Você está quase com a sua liminar na mão. Então, quando volta a informação pública falando dessa situação, é só mostrar para o juiz que a instituição não tinha condição de cuidar daqueles animais, o zoológico no caso. O pedido de informação
para responder a pergunta é feito com base no artigo 11 da Lei de Acesso à Informação. Eu vou mandar o modelo para a Flávia, ela disponibiliza para a audiência, eu vou mandar para todo mundo aqui. E você pergunta o que você quer da administração. Ela tem 20 dias para te responder. Se a resposta for ilegal, você já tem meio passo para entrar com uma ação popular e conseguir um liminar dentro da área que você quer. Ótimo, entendi. Então, vamos só fugir um pouquinho do assunto aqui, porque eu lembrei, no caso de castração, que tem a lei federal, mas os municípios não cumprem. Isso, eu falei na Eu, live com a Carol. isso. Exatamente. A Eu gente posso perguntaria. ir no Oi? Aí eu vou lá, eu vou onde? Para questionar de onde, por que, se eles têm algum programa obedecendo essa lei, como é Isso, que eu eu falei faço? para a Carol. Como você vai fazer? Você vai fazer a pergunta para a Secretaria do Meio Ambiente e a de Saúde, porque é como fala? É uma política pública interdisciplinar. E você vai perguntar qual foi a última vez que foi feito um programa de castração aqui, se tem um programa de castração para animais de rua. Uhum. E aí eles vão responder que não, a gente já sabe. Aí quando eles respondem que não, começa a nascer o nosso direito de entrar com uma demanda para implementar uma política pública, talvez, ou para fazer que o juiz declare a ilegalidade da situação. Então, você tem uma lei e a competência do meio ambiente, competência é o seguinte, a responsabilidade, para não falar o juridiquês, é de todo mundo. É da União, dos estados e dos municípios. Então, o município não pode falar, não é comigo não é com a União, não. É com o município também, é com o seu estado também e com a União também. Tanto é que a ação pode ser ajuizada tanto na Justiça Estadual quanto na Federal, se você quiser colocar a União no polo passivo da ação. Isso tem que ser tão fácil, falado tão mais Tem que ser vezes, né? repetido, Porque porque as pessoas não conhecem. eu falo que eu não sou autoridade nenhuma, eu só falo assim, gente, vocês têm o pedido de informação, eu sei que é direito administrativo, isso já basta, isso já vai botar o administrador para se mexer, entendeu? Ele vai se Uhum, mexer. Eu consegui nomear candidato de concurso público porque eu descobri as vacâncias no cargo. Não vem ao caso do que a gente está falando, mas assim, uhum, você gera o direito em líquido certo. Não é um mandado de segurança, é uma ação popular, mas você começa a gerar a probabilidade do seu direito, que é um dos requisitos da liminar, que é o seu direito ser provável e ser a urgência. Qual que é a urgência da castração, que todo mundo gosta? Todas as lives têm castração. É a progressão geométrica, como a Valéria mesmo fala, né? A progressão é uhum. geométrica e uma gata, por exemplo, pode ter 65 mil descendentes. Eu sempre dou esse exemplo. Foi como eu consegui eliminar aqui, num outro caso. E o importante também que eu já ouvi você falar em outras lives é que a administração é obrigada a te responder em 20 dias, Em não é 20 isso? dias, e tem duas questões. Aí ela tá com a espada de Damocles na cabeça, porque se ela mentir, ela comete improbidade administrativa. Se ela fizer a verdade e tiver um maluco que nem eu, que nem você, que nem a audiência aqui, ela vai tomar um liminar no lombo. Entendeu? Aham, Então é isso. muito bom. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. E pode ir falando aí, o que você Tá. achar pertinente. Eu vou falar então, eu vou falar aqui, vou continuar sobre a questão do direito animal. A vantagem que tem quando é um direito ambiental, por se tratar de ser um direito ambiental, a gente tem o princípio da precaução. Então, assim, a liminar no direito animal e ambiental é sempre mais fácil do que uma liminar, por exemplo, de família, para reverter a guarda de um filho, porque aí você tem que provar mesmo. Direito ambiental é você ver o dano acontecendo ali e você se precaver. Tem uma pergunta? Não, só Ah, tá. observações, pode Ah, ir. tá. Aí, então, assim, como eu posso dizer? Da ursa macho, para o pessoal entender. A ursa estava comendo a ração, estava no calor de 47 graus, ou seja, ela podia morrer a qualquer momento. Então, assim, pelo princípio da precaução, a gente conseguiu eliminar para ela ser transferida. Entendeu? Então, a ação popular é um instrumento que mais o cidadão pode utilizar, tem que utilizar sempre para a gente conseguir salvar eles, né? Que não tem como se defender, certo? Uhum, Deixa eu ver o que eu acho. Ver se eu acho aqui a ação das cobras, para vocês entenderem tá. o que aconteceu aqui. Aqui, ó, tem uma coisa horrorosa. Olha só.
Tem aqui no parecer do IBAMA que fala aqui, ó. Quer ver? Olha só. No que se refere, temos relatos, ó. Temos relatos que necessitam ser averiguados solturas procedidas em locais. Ó, fala aqui, ó. Perdão. Atualmente, o CETAS não desfruta de credibilidade de instituições importantes ao crime ambiental. A decisão interlocutória, a decisão do juiz da vara do meio ambiente aqui. Aí ele chega e fala, ele tem um entendimento dele que não deveria devolver o papagaio, o perigo para a pessoa, mas ele está modificando por conta dessa situação que o CETAS devolve para o meio ambiente animal com pata quebrada, animal sem condição, ou como foi descoberto nessa ação. Foi descoberto que a funcionária do IBAMA entregou e ela está afastada do cargo, ela não pode nem entrar no IBAMA. E aí, como que faz a gente dar causa animal? A gente entra na Justiça Federal, busca o processo relacionado ao caso e a gente tem informação. Aí eu baixei a cópia integral do processo da Justiça Federal dessas irregularidades havidas no IBAMA. Aí, dentro da pauta que você estava falando, de instrumentos para proteger os animais de maus tratos, além dos criminais, saiba, na sua região, no seu município, no seu estado, vai existir leis que protejam os animais. É quase que impossível falar que o município não tem uma lei. E essa lei vai ser a saída para você exercer o seu direito de proteger o animal ou de tomar da pessoa que não dá a devida guarda. O que eu achei mais interessante, Moura, eu não sou do direito, né? Eu digo que eu sou estudiosa, comecei a me interessar pelo direito animal e desde então eu tenho estudado bastante. E na ação, quando eu li a ação das cobras, que você redigiu, eu achei muito interessante você utilizar, eu acho que é o seu grande talento, né? Você utiliza o meio administrativo, né? O direito administrativo, para conseguir penalizar os infratores. E as suas justificativas na ação popular, que você utilizou na obrigação do estudante de pagar os alimentos, né? De alimentar as cobras até a morte delas. Fale aí um pouquinho da justificativa que você deu, que ele assumiu a responsabilidade, pai, mãe. Isso, aí Legal. essa parte é bem bacana, porque o que acontece? Essa cobra Naja, ela não chegou no Brasil à toa. Então, em que pese pai e mãe ser uma coisa boa, eu falei que ele era o pai e mãe daquela situação desgraçada que ele trouxe. Então, ele teria que arcar com prejuízo e por isso a lei de alimentos se aplicava ao caso dele. Então, ele tem que sustentar. E aí a guarda, aí que tá. E aí ainda tem questão. A guarda foi transferida para o zoológico exatamente por ele ser um pai ruim. Entende? Aham. Então, assim, sempre que for proteger o animal, a vulnerabilidade deles vai ser a nossa força. O artigo 225 da Constituição, o 7, saibam, dando um spoiler aqui para vocês, o que acontece. Vaquejada é inconstitucional até hoje. Esqueçam que passou. Tem uma regulamentação ali dentro do artigo falando, desde que reconhecido como patrimônio. Vaquejada não é reconhecida como patrimônio. Essa informação eu tenho do IFAM. Então, sempre que acontecer vaquejada, a gente sempre vai poder parar ela, porque o Supremo considerou inconstitucional a prática e é maus tratos da mesma forma. E o que é essa norma do IFAM? É o decreto 3557, que fala que um processo administrativo de reconhecimento de que uma coisa é ou não patrimônio cultural deve passar por um processo administrativo. Isso inexistiu. Então a gente não pode chegar de uma hora para outra e falar que vaquejada é patrimônio, né? E nem rodeio. Rodeio é uma tradição americana, né? Então, dentro disso, eu vou pegar aqui uma coisa para mostrar esse negócio, mas assim, a gente pode parar a qualquer momento com a vaquejada. Por exemplo, a outra coisa, vamos pensar em direito animal de proteção. Vocês sabiam que vocês podem entrar com uma ação contra a GESILEV para ela informar, só um exemplo de proteção animal, se o produto foi ou não testado em animal e para que ela coloque nos rótulos isso. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, essa é a genialidade, fala que é direito do consumidor ter a informação clara e suficiente. É claro, se eu souber que aquele sabonete, aquele shampoo foi testado no olho de um coelhinho,
é óbvio que eu não vou querer consumir aquilo. Então, existem vários meios, não é só a Lei 9.605 que é louvável, existem várias leis federais, estaduais e municipais que podem salvar os animais. Entendeu? É porque é Entendi. muito assunto para falar. Eu vou falar individualizadamente das ações para Certo. entender a magnitude da ação popular. Deixa eu olhar aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, a proibição da venda. E por isso que eu peço que vocês busquem as legislações. A Fernanda já está fazendo a busca em BH em relação às leis municipais de meio ambiente e saúde pública. A proibição da venda de animais domésticos em área pública do Distrito Federal foi assim. Eu chamei, Carol, vamos fazer um negócio? Vamos fechar a feira no sábado. Ela, como assim e tal? Aí ela veio, me pegou aqui e a gente foi lá e tirou foto da feira. E nisso, antes de ter chamado ela para fiscalizar a feira, eu achei o artigo 70 da lei do Código de Saúde do Distrito Federal que fala: é proibida a venda de animais em áreas públicas no Distrito Federal. Certo? Você pegou essa informação, você cidadão. Ué, é proibido. Aí eu fui lá e tirei foto. Ué, excelência, se é proibido, por que está acontecendo? Deu a liminar. Deu a liminar. Em 20 minutos saiu a liminar e eles fugiram. Não vende mais um animal em área pública aqui no Distrito Federal. Mas tem que entender o conceito de área pública, tá? Não é a proibição da Uhum. venda total, né, da área pública. Então é importante a causa se conscientizar e buscar os diplomas legais relativos ao meio ambiente e saúde pública, porque a gente vai achar algo. Vamos lá. A ação contra... Eu fiz uma ação popular aqui contra as manifestações na esplanada do Distrito Federal. Aí o que acontece? Existe o direito constitucional à manifestação, é um direito garantido pela Constituição. Só que existia ali no outro lado o direito à saúde pública. Aí eu entrei com a ação popular para determinar que o Estado obrigasse que fiscalizasse, que proibisse, que fizesse a leitura do decreto da Covid de acordo com a Constituição para proibir, porque no período que nós estamos não era aconselhável. A juíza quase deu a liminar, essa liminar eu não ganhei. Mas por que Uhum. cabe a ação popular? Porque é um ato lesivo ao patrimônio público permitir as manifestações. Por quê? Porque acarretará no ônus dos leitos do Covid. Então, sempre... Quais são os requisitos da ação popular? A lesividade, né? Ser lesivo ao patrimônio, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Isso vocês têm que gravar. Patrimônio, meio ambiente, patrimônio, meio ambiente e moralidade. Isso é ilegal, né? Então, tendo isso, você já pode ajuizar a ação popular. E, em seguida, a liminar nesse sentido. A outra ação popular que teve, como exemplo, a do fogo na Chapada, para você ver o tanto que é a força do direito ambiental. Eu só recebi, gente, um vídeo de um drone em cima da área desmatada. Eu nem sabia onde era, em que lugar era ou como ela era. Eu pedi a liminar para o juiz para parar com aquilo e botei que os responsáveis eram as fazendas Alagoas e Pequi. O juiz falou: pouco importa se é área pública, privada ou quilombola. Defiro eliminar pelo princípio da precaução. Então, gente, a gente tem na nossa mão esse princípio da precaução, que eu vou recomendar vocês lerem ele sempre, que ele sempre vai funcionar para a causa ambiental. Mais causas, assim, a causa contra o decreto das armas do Bolsonaro. Essa eu entrei pela causa animal, eu e a Carolina, no seguinte sentido. Aquele decreto do ano passado que dava munição infinita para caçador. Então, o que acontecia ali? Na verdade, acabaria violar, era ilegal porque acabaria permitindo a caça. E a caça é proibida no Brasil. Então, assim, tem vários meios. Assim, eu não quero ficar falando muito juridiquês aqui para se resolver a vida dos animais por meio de ação popular, por meio de projeto de lei. A Fernanda está fazendo um. Você formular um projeto de lei e passar que seja constitucional, e qualquer estado, município ou a União pode fazer. Então, se for de meio ambiente, não tem aquele vício de constitucionalidade. Como eu posso dizer mais? Deixa eu abrir aqui a ação popular do zoológico, que era o tema aqui para eu não fugir. Espera aí, que eu vou Tá. abrir aqui.
Mas pode perguntando, Posso? Então vamos pode, lá. se você quiser. Ulisses perguntou aqui, Moura. Moura, eu sempre gosto de lembrar do princípio do poluidor pagador. E Isso. acho perfeitamente possível trazê-lo para o caso dos maus tratos, pois para mim gera desequilíbrio tal qual a poluição. O que você acha? Já pensou nisso? Ulisses, a questão é o seguinte, é porque no princípio do poluidor pagador, é normalmente quando com área desmatada ele funciona mais, porque existe o PRAD, que é o Plano de Recuperação da Área Degradada. E aí o poluidor pagador recupera e pronto. Agora, a questão das cobras, eu usei a lei de alimentos, mas eu usei a lei usei o princípio do poluidor pagador. Por que eu usei a lei de alimentos? Porque a obrigação é até o final da vida delas, então não tem como fazer um plano de recuperação continuado. Então, eu busco usar outras leis para fundamentar. Porque imagina a gente arbitrar um custo pelo poluidor pagador dos meses que as cobras vêm sendo alimentadas. Mas no direito ambiental pode-se usar esse princípio sempre, né? O princípio da reparação integral. Eu vejo que o Ulisses deve estar lendo muito o Paulo Afonso. Lembre que Ele é é do meu livro direito, sim. favorito. Ele é perfeito, eu recomendo para todo mundo. E pensar que esse princípio, o juiz sempre tende a dar liminar por esse princípio, que é a lei 6931 de 81, aí eu não vou decorar de cabeça a lei. Mas pode continuar Uhum. nas perguntas, se Tá. tiver O mais alguma. Rossi falou agora aqui que o direito é nossa grande arma. Não é bom falar sobre o que se ouviu dizer, sem checar a veracidade e as possibilidades jurídicas. Está te parabenizando. Exatamente. E aí a gente, Marcos, a gente cria o nosso direito pelo pedido de informação, certo? E aí o que, que eu faço aqui, que é uma grande crítica que nós, causa, recebemos, e dentro da ação popular das cobras, o que, que acontece? O Yuri tem uma ação belíssima dos jumentos lá da Bahia, que a gente conseguiu eliminar, só que ela está suspensa. E aí todo juiz critica pensando que a gente só ama cães e gatos. E na minha ação popular, eu falo preliminarmente da obrigatória isonomia no tratamento de todos os animais. Cobra é animal também, como cachorro, Sim. como gato, como cavalo. E aí eu boto entre aspas que se não tratar elas como são tratados hoje os animais, os cães e os gatos, implicaria, entre aspas, no racismo, né? Racismo, entre aspas, mostrando Uhum. que a espécie cães e gatos é mais relevante do que as cobras, né? Só por elas serem venenosas, E daí a certo? importância, né, Moura, dessas ações populares, porque os próprios juízes, desembargadores, têm essa visão especista, né? Eles mesmos só se importam com cães e gatos. Então, se não tiver demanda nossa daqui falando, é, exigindo o o direito de uma cobra, de um jumento, de um cavalo, né? Se não houver isso da nossa parte, eles nunca vão decidir com esse olhar mais realmente sensível para esses animais que são poucos defendidos, vamos dizer assim, né? Exatamente. E tem outra questão aqui que a gente tem que pensar muito também, é que a gente se sensibiliza muito com os animais, mas às vezes os maus tratos não é o caminho. Eu sempre sinto a ação da Letícia Philp, que caiu no Supremo, que o Faquin dos maus tratos da carga viva, ela estava se segurando nos maus tratos, aí no Supremo ela caiu. O que que Hum. acontece? Quando eu tomei essa lição, que para mim é uma das ações mais bem escritas da história, eu comecei a procurar outros meios, como o direito sanitário, né, o direito à saúde pública, o orçamento público. Pode falar. Então, explica direitinho essa parte da carga viva, Moura, que foi inclusive uma sugestão da Valéria, você falar sobre a carga viva contaminada no Pará. Se você puder Isso. explicar para o pessoal. A gente entrou com uma ação popular que é da mentoria da Valéria, que é da carga viva do animal no Pará. E o que, que a gente utilizou? A gente não quis ir pelos maus tratos. A gente usou o seguinte: aqueles animais eles eram exportados para Líbia, para Síria, para aqueles países lá do Oriente Médio. Só que a nossa água estava contaminada por alumínio e outras coisas lá da hidroxialuminorte, né? Qual foi o nosso jeito de salvar os animais? A gente falou do princípio da cooperação dos povos, pois seria um grande prejuízo para a imagem do Brasil no estrangeiro importar carne contaminada. Então a gente buscou outro caminho,
para que a decisão eventualmente lá no Supremo não caísse. Então a gente invoca outras coisas. A gente tem que fugir, às vezes, dos maus tratos para que a decisão não caia. Aí a gente, por exemplo, a cobra, voltando na cobra, impacta no orçamento público. Eu não quero que o dinheiro saia do meu bolso, tem que sair dele. E aí isso sensibiliza muito mais o juiz do que uma cobra. E aí eu vou pedir perdão pelas palavras que eu vou utilizar, que é pro juiz, é um bicho escroto, venenoso, mil perdões, salvar elas. Né? Para ele não está nem. Agora, se eu falo para o juiz que está impactando no bolso dele e na qualidade de vida do elefantinho e da girafa, aí ele fala, é mesmo, então esse cara tem que pagar. Então a gente tem que sempre fazer uma engenharia para salvar os animais, por outras formas que não os maus tratos. Ser estratégico mesmo, né? É. Quer ver? Pode Pode continuar, falar. amor. Eu tô à vontade aqui se quiser perguntar. Tá. Olha só. Vamos lá aqui na questão. Olha só. Então, a questão do do estudante ser pai dessa cobra. Ele é pai por quê? Porque ele trouxe para cá, ela não era aqui. Então, ele assumiu a responsabilidade da cobra. Aí eu utilizo o artigo 229 da Constituição, que fala assim: os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores e os filhos maiores. Têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, né? São devidos alimentos, Código Civil. Aí depois eu explico. Os alimentos quando quem os pretende não tem suficiente nem pode prover. Aí o que eu falo? Peraí, ele é o pai, mas a sociedade brasileira não é a mãe. Então a gente não pode sustentá-la. E a cobra, por ter sido tirada do ambiente dela e ter sido, entre aspas, domesticada, ela não tem como se sustentar, ela não tem como ter um emprego e ela não tem como ser representada juridicamente. E nós, sociedade brasiliense, cuidamos dela, queremos que ela seja protegida. Então, lembre-se, em toda a ação popular, independente de ser o Moura que ajuizou, a Flávia que ajuizou, você pode meter o bedelho lá e se habilitar como assistente. Numa aqui contra o Bolsonaro, o autor não tinha, ele tinha tomado indeferimento da liminar, eu me habilitei na ação e eu recorri. Entendeu? Eu recorri como assistente. Então, sempre que você vê a ação popular e você quiser participar, um advogado te habilita na ação e você fala o que você quer falar como sociedade. Que a gente, autor popular, a gente não é o dono da ação, a gente é um substituto da sociedade. Então, toda ela pode entrar na ação para te ajudar. Que a gente defende o interesse da sociedade. Interessantíssimo. Você tem mais alguma coisa em pauta não, aí, pode Moura? falar. Pode me interromper sempre, porque Tá bom. não paro de falar. Então vamos lá. Daniele Formiga, ela diz: a lei 24645 de 34, que fala que todos os animais são tutelados pelo Estado. Pode nos falar mais dela? Pode ser ressarcidos dos gastos que temos com animais abandonados? Sim. É o decreto, né? É o decreto, mas a época, os decretos tinham força de lei. E aí essa é uma questão defendida pelo professor Ataíde, pelo Dr. Franklin, pelo Yuri, e aqui depois eu vou explicar como eu vou fazer. Os animais, é o Código de Defesa dos Animais, né? Que foi o Getúlio Vargas que fez. Eles têm capacidade de serem representados processualmente, e aí quando a gente os representa, então eles viram nossos filhos, vamos falar assim. E aí a gente que resgatou o animal e pede para o agressor ou para o Estado ressarcir isso para a gente em valores. Isso a gente está tentando implementar como? A gente está tentando a gente tem que entrar nas varas cíveis e não nos juizados. Para quê? Para a gente conseguir que essa discussão chegue no STJ. Esse código de 34, ele é aplicável sim. Aquele que resgatou o animal ou pegou em situação de maus tratos pode colocar no polo passivo da ação o Estado ou o agressor representando aqueles animais, falando diretamente. Então, o que eu peço, assim, se você souber que é um agressor e quanto você gastou, eu vou lembrar aqui o exemplo, a doutora Ana Paula, ela gasta 6 mil para cuidar do animal, na operação e tudo mais, e a gente buscar ser ressarcido daquele valor,
porque foi quem deu causa foi outra pessoa. E aí a gente representa aquele animal. E a gente pede dano moral individual pelo animal. Isso é uma tese que a gente está tentando implementar ainda. Mas a gente precisa chegar no STJ para afirmar o entendimento. Já tem alguns entendimentos favoráveis. Vai ser muito bom, hein, se isso aí der certo, porque o que tem de protetor assumindo os custos, Assim, aí... só para te interromper antes da próxima pergunta, vamos pensar nas cobras do zoológico. Aventaram a possibilidade de eu pedir dano moral individual para elas. Mas como o zoológico que está com a guarda delas, eu pensei assim, não é melhor não para não queimar esse cartucho, né? Se eu tivesse com a guarda das cobras, talvez. Pensa em alimentos. O genitor guardião que é o dono dos alimentos. Então, você pegando um gato abandonado, entre aspas, tá? Você viraria o genitor guardião e entraria pelo decreto, pela parte que você pode ser o representante processual dele, já que ele é incapaz. Certo? Pode continuar. Tá, vou procurar aqui. Aí você já respondeu que ela pergunta se ainda é usada ou existem leis melhores para ser aplicada do que o decreto 34. Não, a gente tem que reviver esse decreto, eu concordo com ela, tá? Na ação popular, a gente é substituto processual da sociedade, mas a gente está defendendo um interesse mais público. No decreto, eu sugiro a ela que busque uma vara civil comum, para a gente falar da legitimidade dela e para chegar no STJ. O juizado especial trava a gente e o STF não receberia um recurso desse, né? Para ser avaliado. Então, esse decreto é fundamental para os animais. Ótimo. Temos 47 minutos de conversa, Moura. Se você tiver alguma coisa mais aí em pauta, pode mandar brasa que a gente ouve. Tá. Para não ficar... para terminar com a conversa, e depois a gente faz um outro tema, o que a gente tem que fazer? O que é mais importante? Qual o instrumento mais importante que a causa animal pode usar? Claro, as redes sociais. Mas faça um pedido de informação e mostre que o público tem sido ineficiente. Porque quando eles te respondem, você eventualmente no futuro pode ajuizar a ação, né? Eu proponho para os que estão vendo aqui, e vou pedir um favor, se alguém conseguir achar, vamos falar do exemplo para a gente fazer a próxima ação popular. O Sansão, o inquérito policial dele, com os dados desse agressor e os gastos desse tutor que está com ele, eu peço que vocês busquem quem está com o Sansão. A gente entra com uma ação, o Sansão sendo o autor da ação, e para ressarcir esse cachorro, quanto gastou com veterinário esse cachorro? Então, por mais que os agressores sejam humildes e não tenham como pagar o valor do processo, eles vão ficar com o nome sujo no Serasa quando a gente ganhar a ação. Eles vão ser obrigados a pagar os custos na medida do possível. E eu tenho plantado isso, a Valéria sabe bem, do Sansão. Eu estou buscando alguém em Minas que ache esse inquérito do Sansão para a gente entrar com uma ação popular pelo dano moral coletivo que gerou essa comoção toda em volta do Sansão, pelo dano moral coletivo, e entrar com uma ação especificamente, o Sansão entrando, tá, gente? O Sansão que vai entrar pedindo para ser ressarcido dos valores que gastou e do dano moral individual que o Sansão teve por todo aquele sofrimento que ele foi submetido. Então é essa deixa que eu coloco para a audiência e para todos nós, na medida do possível. Quem quiser meu WhatsApp, a Flávia pode passar, eu respondo. E o que pode ser feito na hora. Busquem se atualizar nas legislações municipais e estaduais do seu estado e município, porque eu, Moura, eu não vou conseguir pesquisar todas. E aí você fala, ó, Moura, tem essa lei aqui, eu vou olhar e vou achar o que pode ser feito. Só num exemplo que não tem a ver com animal, mas tem a ver com o meio ambiente, que eu vou dar um spoiler da ação que eu vou fazer pros Calungas lá da Chapada, é o seguinte, a terra que foi queimada era deles, só que o governo não comprou. Aí tem um artigo 12 do Código Florestal Goiano que fala, é direito dos Calungas e dever do governo dar a terra para eles. Eu vou entrar com uma ação civil pública para obrigar o governo a comprar a terra dos fazendeiros que atualmente detêm a posse. Então, é muito importante todo mundo estudar, pressionar o seu vereador, pressionar o seu deputado estadual, que criem as leis que punam os maus tratos. Aqui em Brasília teve um cachorro que
ficou passando fome, tava não, perdão, que o cara matou ele com tacos de beisebol aqui, na porrada. E o IBRAM tem a Lei 4.060, deu a pena dele de 40 salários mínimos. E eu costumo falar que o órgão mais sensível do homem é o bolso. Então, essa multa com certeza vai fazer muito mais efeito do que 1 ano, 30 dias no cárcere, porque ele vai ter que pagar. Então, assim, fica a mensagem para, se não houver lei que preveja a multa, que faça essa lei com essa punição, né? Em salários mínimos, de acordo com a gravidade. Aqui tem a 4.060. Aí no seu estado, né, na Paraíba deve ter alguma, tem aquele código maravilhoso do Dr. Francisco. Sim, E tem outras leis que podem ajudar a gente. Então perfeito. fica isso como lição para vocês. Que aqui em Brasília a gente está recheado de leis ótimas para os animais. Tá certo? Ótimo. Moura, eu vou aproveitar e tirar uma dúvida, já que a gente tem um Claro. tempinho ainda. Uma pessoa, eu te mandei até o vídeo, foi um religioso, foi um padre, durante a missa, ele falou, eu digo que incitou o ódio. Eu não Sim. sei se quem viu, ele diz, durante a missa, que os cachorrinhos que estão na frente da igreja são os piores, os pretinhos são os que mordem. Se alguém tiver o contato da carrocinha para fazer sabão, pode levar. E logo depois não, depois vinculou um vídeo, ele pedindo desculpas. Essas desculpas anulam o que ele fez, ou eu poderia entrar com uma ação popular? Vamos fazer uma ação popular. Assim, eu vou falar do resultado que ela pode ter, tá? Assim, de dano moral coletivo, pedindo 5 mil reais de dano moral coletivo, o juiz pode buscar a pacificação social e julgar ela improcedente, porque ele se retratou, mas ele vai ter que se defender com advogado. E o custo para a igreja, não o custo financeiro, o custo moral por um membro estar sendo processado é válido. Então, talvez a gente pegue os dados da arquidiocese, eu não sei de onde ele pertence, a Do gente Rio de entra com ação de Janeiro. dano. A gente entra com uma ação de dano moral coletivo, sabendo do risco dessa derrota, não tem sucumbência na ação popular, ela é gratuita, isso é muito bom. Do risco disso a gente entra, eu faço isso, sem problema algum. Porque a gente tem que educar, independente do processo ser vitorioso ou não, educar as pessoas para não ter esse tipo de comportamento. Ontem eram os negros, não, anteontem eram os negros, ontem eram os gays, hoje são os animais. Então vamos educar essas pessoas, elas tendo que pagar um processo, porque é constrangedor para a igreja ter um padre que deve pregar o amor, e a Igreja Católica tem São Francisco de Assis, pregar esse tipo de coisa, certo? Então a gente pediria, sei lá, para a igreja ajudar um abrigo com ração por tantos períodos. Então eu faço sim e me disponho a fazer essa ação popular por você, sabendo que ele soube da repercussão, ele fez isso pela movimentação que você teve, tenha certeza disso. E o risco da improcedência é por ele ter se retratado. Então vamos pegar um assunto que a audiência está aqui em voga e pergunta por que no processo. Vamos no desembargador de São Paulo, que fez aquele absurdo com aquele guarda municipal, rasgou o papel da multa lá da máscara e jogou fora. Ele caberia receber um dano moral coletivo, que um desembargador não pode ter um comportamento desse, ele não pode abusar da autoridade. Mas aí por que ninguém fez nada? Porque o advogado, ele depende da decisão do desembargador. Então as pessoas ficam com essa cortina de fumaça. Então daria para entrar com ação popular de dano moral coletivo contra aquele desembargador, contra o TJ, né? Então fica aí para quem tem coragem de fazer isso, mas sabendo que um desembargador, o exemplo, lembre, todo mundo está lembrando aqui do Fantástico que caiu. Ele jamais poderia ter humilhado um guarda municipal que estava fazendo o dever dele de cobrar que todas as pessoas, independente de ser gari, ou ser desembargador, ou ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser doméstico, de usar a máscara. Ele não está acima de ninguém. Então, a ação popular é exatamente para inibir esses abusos. Ela sempre vai poder ser usada. E eu sempre vou estar disponível na medida do meu possível, dos meus dedos para digitar, para ajudar todos que estiverem aqui vendo e todos que precisarem.
Aí pode passar o Perfeito. WhatsApp para quem precisar, o meu Instagram, eu respondo. E muito agradecido aí pelas perguntas e pela audiência por ser um sábado, um dia que a gente tem que estar com a nossa família. Mas eu acho É, importante, sendo um, sendo 10 ou sendo 30 mil numa live, vocês multiplicarem esse conhecimento que foi passado aqui. Tá certo? Boa noite, precisando, Flávio. Qualquer coisa eu tô aqui. Moura, a gente que agradece, porque é através de pessoas como você que a população, eu digo leiga, fica sabendo, porque a gente tem vários instrumentos na mão não conhecemos todos eles, né? Então, o pessoal já está pedindo seu WhatsApp. Eu vou pedir para o Uhum. pessoal te mandar um direct, que aí você envia o Passo, eu WhatsApp passo. para eles. Isso. Ou se mandar para mim, eu passo também, não tem problema. E a Nanda, também de BH, ela disse se você pode passar modelos de Eu vou peças. passar. Eu É vou só passar falar para direto ela. com Eu vou você. passar para ela. Eu falei que eu estava chegando no escritório agora. Eu vou passar para ela o pedido de informação, certo? Sim, eu É, quero também. isso. E vou passar também a ação popular do zoológico, um exemplo. Vou passar algumas coisas para ela e passo para você também, certo? Beleza. Mas assim, Combinadíssimo. só a lei da ação popular, assim, o que eu peço à audiência é a lei 4717. Leiam. Ela é muito simples. É, 4717. E aí vocês vão entender o que vocês vão poder fazer. Entendeu? Perfeito? perfeito. Fechado, Moura. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Tá. Boa noite para todo mundo aí, tá bom? Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, gente. Obrigada pela presença.